Olá, está começando mais um episódio do Pode Voar, o seu podcast aqui do Departamento de Filosofia, com apoio do PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão. Aqui nós conversamos e conhecemos os projetos sociais, culturais e artísticos aqui da cidade de Natal. Eu sou o seu host oficial, Henrique, estamos aqui com o Eduardo. Boa tarde. Quer se apresentar? Tranquilo. Meu nome é Eduardo, sou estudante de filosofia também. E começando, né? Primeira vez, pode voar. Uma honra estar aqui com vocês. Estamos aqui com a Bia, faz parte da coordenação do MLB, que é um movimento de luta pelas favelas e pelos bairros, né, que já começou ali para Minas Gerais, Nordeste. Queria que você falasse quem é você, o que é o MLB para a galera que não conhece o MLB, como é que funciona esse movimento aqui em Natal. O MLB é um movimento de luta nos bairros de favelas, né? Ele está nacionalmente há 24 anos, isso ali tem uma incerteza se a primeira ocupação foi em Minas Gerais ou foi em Pernambuco, mas os dois têm ali, são meses de diferença para completar os 25 anos, né? O ano que vem fazemos 25 anos aí de trajetória. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, vamos fazer 20 anos, né? Em abril fazemos 20 anos de luta aqui na cidade, principalmente, né? O movimento faz essa luta pela reforma urbana e pelo socialismo, né? Através das ocupações urbanas. Hoje o déficit habitacional ele é gigantesco, são 8 milhões no Brasil todo, enquanto o dado que se tem é que são 11 milhões de imóveis abandonados. Então é uma conta que não bate, né? A gente tem mais casa vazia do que gente sem casa. E aí a gente faz esse trabalho de dar uma função social a esses espaços, né? Ocupamos espaços vazios. Aqui no Rio Grande do Norte, em sua grande maioria, na sua totalidade, na verdade, são espaços públicos, então, ou do Estado, ou do município, ou federal, e fazemos essa disputa, né? Que tem que ter mais habitacional para o povo, né? Hoje, agora estamos num momento um pouco melhor com a volta do Minha Casa Minha Vida, né? Mas ainda assim os números não serão suficientes. São 1 milhão de imóveis que vão ser construídos, mas em contrapartida só tem dinheiro para 100 mil, se não me engano, 100 milhões na verdade. E aí, mesmo assim, são 8 milhões de pessoas sem casa, né? Então ainda é um número baixo, mas que é importante permanecer na luta. Nessa trajetória desses 19 anos foram mais de 20 ocupações. Hoje, atualmente, a gente tem 3 fazendo essa luta, né? Que é a ocupação Emanuel Bezerra, localizada nas Rocas. A ocupação confundi, ao contrário. A Palmares é nas Rocas e a Emanuel Bezerra é na Ribeira. E a Valdete Guerra é no Planalto. Ele fez ocupações nossas e aí que levam esses nomes, cada uma por ser figuras que contribuíram com a luta do nosso povo, né? A própria Valdete Guerra foi coordenadora nossa, da nossa primeira ocupação. Ela ocupou junto com a gente o Leningrado, lá em 2004, que se tornou uma liderança do movimento, e aí a gente, tem 10 anos de morte da companheira, a gente homenageou ela, dando o nome dela a uma ocupação. E é realmente um movimento super importante. Não tem alguém que não passe andando, indo para o seu trabalho com Natal e não veja um local abandonado que poderia ali estar servindo de moradia para alguém. Tá? E aí o movimento começou junto com o partido revolucionário, né? Quer falar sobre isso, como funciona esse partido, como é que ele atua? Comissão revolucionária? O partido só é o Partido Comunista Revolucionário. Que começa junto com... o movimento ajudou a construir a Unidade Popular, que é a UP. E aí a UP vem justamente com o esforço também do MLB, né? Tiveram outros movimentos que contribuíram para a legalização da UP, mas que um deles foi o MLB, né? Em 2018. Passamos aí um bom tempo colhendo assinaturas, foi mais de 1,5 milhão de assinaturas recolhidas no Brasil todo, e o MLB teve grande participação nisso, né? Ele ia para as ruas todos os dias para defender que tivesse um partido legalizado, para poder também trazer o povo da periferia para esse espaço. Né? E legalizar o movimento. O movimento ele é legalizado, a gente tem CNPJ nacionalmente e construindo o trabalho de forma legal. Né? A necessidade da UP veio com essa falta de referência da periferia, né, nesses espaços. Né?
não mal se fala sobre a política habitacional nas campanhas. Inclusive, para a presidência lançamos o companheiro Leonardo Pérez, que era o Léo Pérez, né, o meu mais conhecido, que era coordenador nosso. Hoje ele está mais na UP, mas foi um coordenador nosso, coordenador nacional, inclusive, que trouxe esse debate trouxe a luz para o público para esse debate, né? Uma das coisas que ele mais, todos os espaços que teve a oportunidade, colocou esse debate, né? Não só da necessidade da reforma urbana, da reforma agrária também, uma coisa que a gente não trabalha no tempo, nós defendemos, porque não adianta a gente ter casa e não ter alimentação, né? A alimentação está cada vez mais ruim, por causa dos agrotóxicos e todo o resto, né? Mas é uma coisa que defendemos junto das outras políticas para melhorar, né? Além da casa, a gente precisa de outras coisas básicas que também vão ser melhoradas com a mudança, como se organiza as leis, como se organiza esse sistema que a gente vive hoje, né? E você quer falar? Não, pode ser. Eu acho que o MLB, por ser um movimento socialista, né, tem a questão urbana, né, dos espaços urbanos, que é a principal causa, né, da MLB, eu posso dizer que é isso. Mas, por ser um movimento socialista, existem várias outras bandeiras que se levantam, né? Como a questão da educação, a questão da emancipação das mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como isso acontece na prática, né? Levantamos todas essas bandeiras para ter uma vida digna, né? Só ter um teto para morar não dá vida digna, infelizmente, para as pessoas. Uma das coisas que a gente temos construído, inclusive nacionalmente, é a Escola Nacional Eliana Silva. É uma coisa que temos há bastante tempo, que é justamente essa educação popular. A educação, ela não vem só dos institutos formais, né? Na periferia roda educação em todos os espaços, né? Seja a companheira que faz uma comida que ninguém mais faz, ou seja, uma companheira que costura, ou vários outros tipos de educação que às vezes ficam secundarizadas, né? A gente acha que, por exemplo, uma mãe de família que não terminou a 5ª série não consegue dar aula de nada. E aí a Eliana Silva vem com esse propósito. Inclusive, a gente tem um outro olhar para a educação, né? A educação ela tem que ser pensada também enquanto indivíduo. Não dá para você achar que uma criança da periferia, que tem ali, muitas das vezes, sua única refeição na escola, vai aprender igual uma criança que teve acesso a alimentação, que não precisa, por exemplo, passar pela violência policial diariamente. Então, você tem que olhar para o indivíduo para poder viabilizar que ele também aprenda, né? Isso. Essa é a proposta da Eliana Silva. Inclusive, estamos avançando no debate de ter uma creche em cada ocupação, uma creche popular, visando isso, né? A criança enquanto indivíduo, então um espaço que a criança possa se desenvolver com segurança, claro, sem deixar de lado a parte acadêmica, né? Então, os voluntários são psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, para também levar em consideração que se tem de estudo sobre o tema, né? Tem aí desenvolvido várias coisas que crianças de tal idade até tal idade tem que desenvolver isso ou aquilo, mas pegamos isso de uma perspectiva diferente. O próprio fato de ser uma creche conjunta, né? Não separamos por idade, ajuda ali, mas separamos por período, né? Então, no período vamos juntar as crianças da idade para desenvolver o que a idade necessita. E aí, em outros momentos vamos desenvolver outras questões sociais com elas em conjunto. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem, aqui em Natal, na verdade, conseguimos construir uma, que é a escola, a creche Carolina Maria Jesus. Hoje ela está desabilitada por questões estruturais da ocupação Manuel Bezerra, mas que funcionou durante um bom tempo. Voluntários, inclusive, da UFRN, as próprias mães, as próprias famílias, se ajudando nesse processo de ter esse espaço para as crianças ficarem. E aí entra também a luta pela emancipação da mulher, né? Você tendo onde deixar a sua criança, você consegue voltar a estudar, voltar a trabalhar, ter esse momento para poder se dedicar para outras coisas, né? A gente sabe que, principalmente, a responsabilidade da criação das crianças fica sobre a mulher e que muitas vezes essa mulher acaba se tornando mãe solo, né? Então, esse espaço de creche, a Eliana Silva também abarca várias outras, né? Esses próprios cursos de forma de... Era o que eu justamente, desculpa, queria pontuar depois, que muito legal você falando da creche. Vocês também fazem mini cursos, eventos. Isso. Fazemos formação política, que é justamente para que as famílias entendam, né? Por que a gente precisa ocupar
para ter uma casa. Tem um motivo por trás disso que é político também, né? É próprio o fato de ocupar é um ato político, né? A gente chama normalmente de greve do sem-teto. Quando a gente não está recebendo salário, que é um direito nosso, a gente para de trabalhar. E aí quando a gente não tem casa para morar, que também é um direito nosso, o que é que a gente faz? A gente ocupa os espaços que estão abandonados, que é para fazer essa greve, né? E aí fazemos curso de formação, os próprios cursos de, por exemplo, uma das companheiras sabe fazer crochê, que é uma forma de ter uma renda extra. Outra sabe fazer reciclagem. A gente faz um curso, tenta arrecadar o suficiente para que as companheiras consigam aprender e começar, e aí ter uma renda, uma segunda renda, né, para poder ajudar também nessa questão da própria subsistência da família, né? Assim como outras coisas. Fazendo, um tempo atrás conseguimos trazer para a ocupação o EJA, o projeto do governo da escola, não me lembro da escola, mas que era um projeto do governo, de qualquer forma, e que a gente conseguiu trazer para dentro da ocupação, para as pessoas conseguirem terminar o ensino fundamental. Foi uma conquista importante para as famílias e para o movimento também, né? Trazer esse espaço para dentro da ocupação. Também fazemos curso de alfabetização de adultos, jovens e adultos, né? A gente sabe que o número de analfabetos na periferia é bem grande ainda, mas também incorporamos todas essas grupos, né? Você falou mais cedo sobre levar alimentação de verdade, sem agrotóxicos. Você tem projetos de cultivo, de agricultura, de produção de alimentos para levar para as ocupações também? Aqui em Natal não conseguimos estruturar de forma que se efetivasse. Né? Por exemplo, na Eliana Silva, que é uma ocupação nossa lá em Minas Gerais, ela já está bem estabilizada. Nasceu enquanto ocupação, mas hoje já é moradia. O MLB continua com o trabalho lá dentro e tem uma horta comunitária que inclusive atende não só essa comunidade da Eliana Silva, mas a Paulo Freire, que também é outra ocupação nossa. Então, toda semana a gente cada família dá uma contribuição para poder manter a horta, né? E a gente consegue entregar as cestas de alimentação dessa própria horta que a gente produz lá. E aí a gente vê que é um movimento que realmente ele busca uma vida mais rica, né? Moradia, alimentação de verdade, educação financeira, educação de vida mesmo para essa galera. E esse queria que você poderia falar mais dessas 3 ocupações que acontecem em Natal, até para a galera saber onde fica, poder ir lá conhecer, talvez se voluntariar, se tiver, se quiser se voluntariar. A mais antiga, né? É a Emanuel Bezerra, que fica ali na Ribeira. A Emanuel Bezerra, ela nasceu em 2020, em outubro de 2020, e a gente ocupou o antigo prédio de Direito da UFRN. Depois de negociação, fomos realocados para um galpão. E aí a Emanuel Bezerra, eu falei, né, problemas estruturais, estamos no prédio alugado pela prefeitura, onde a negociação, inclusive, é bem ruim. Estamos nesse processo de uma nova realocação por conta da estrutura. Né? Inicialmente era para permanecer no galpão 9 meses, que era o período de construção do Promoradia, que é um habitacional do Estado e do município, na verdade do Estado com dinheiro federal, que acabou não indo para frente, está parado. Teve um bloqueio de verba, teve desbloqueio, mas que não teve o início da obra ainda. E aí a ideia de quando a gente foi para o galpão, teve essa realocação para o galpão, era ficar 9 meses. E aí completamos 2 anos nesse galpão. De 9 meses para 2 anos. Isso. E aí estamos nessa briga judicialmente e também tentar articular a mudança das famílias desse galpão. É um galpão, né? Então vocês devem imaginar por que não dá para morar tanto tempo lá. Além da quintura, o próprio galpão tem vários problemas estruturais que não conseguimos negociação com a prefeitura para que tenha relocação. Né? Então, estamos pela via judicial, mas que ainda não conseguimos ainda a realocação efetiva, né, das famílias. Mas somos cerca de 30 famílias, 40 famílias que moram lá e que fazem seu trabalho, né? Moram na ocupação, participam das atividades, das próprias atividades da ocupação, né? Vamos melhorando o que conseguimos com as próprias famílias. Então, tem um pedreiro, tem um encanador, tem um eletricista, então vamos tentando resolver o que conseguimos com nós mesmos. Você falou que tem 30 famílias lá, essa é a maior ocupação ou tem Não, uma maior? Essa
Hoje, inclusive, é a menor. Aí tem a ocupação Palmares, que é nas Rocas. Ela fica ali na antiga Vila Ferroviária, o galpão do meio da antiga vila. E que hoje ela tem 80 famílias, em torno de 80 famílias. E aí a Palmares, ela segue uma linha um pouco diferente, né? Agora com a volta do Minha Casa Minha Vida, voltou também o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é outro programa habitacional do governo, que tem como foco o próprio movimento construir. E aí é visível para quem visita os habitacionais que é um meio muito melhor de dar dignidade para essas famílias. Né? Os habitacionais construídos pelos movimentos são muito melhores do que tanto na qualidade quanto na organização. Né? A gente faz os habitacionais pensando nas famílias, não só em caber mais famílias para que caiba mais. Né? A gente pensa no número também, atender mais famílias, mas sem perder a qualidade desse espaço para que as famílias morem. Né? Recentemente, Recentemente construímos o Rui Frazão, uma conquista que estava parado e voltou agora com o desbloqueio da verba para esse programa. O Rui Frazão, que é lá em Recife, foi construído pelo movimento, pelo MLB, e que abriga 336 famílias. E foi construído com essa perspectiva. Né? Ele é no centro da cidade, então tem metrô perto, tem ônibus perto, tem hospital perto. E é uma coisa que a gente leva em consideração também. Né? Muitas vezes o programa Minha Casa Minha Vida não leva. Os exemplos que temos de Natal são habitacionais praticamente fora da cidade. Né? O próprio Vilagem de Prata, que tem uma disputa com Macaíba de dizer que é dele, mas que na prática, na hora de ter as assistências básicas, ninguém quer. Né? Quem mora no Planalto hoje tem que rodar. Vai no Planalto, o Planalto diz que é Guarapes que tem que resolver. E aí fica nesse jogo que a família não sabe onde bota a criança para estudar, onde vai ser atendido pelo médico e outras coisas, né? Além da falta de transporte público. Mas a Palmares, em específico, o objetivo dela é entrar nesse programa Minha Casa Minha Identidade, tema avançado. Inclusive consegui uma PEDISP, que é um documento de concessão de uso de um terreno atrás dela. Então, temos trabalhado para que a ocupação Palmares seja vitoriosa, assim como a Rui Frazão, né? Que mora no centro da cidade e permaneça até pela territorialidade. Na Palmares a gente tem pescador, tem pessoas que têm sua subsistência ali ligada às rocas, né? Além de toda a história. Quem nasce nas rocas normalmente nasce, cresce e morre lá nas rocas. Aí tem o avô, o tio, todo mundo mora nas rocas. Tem aquela linha histórica. Isso, tem essa tradição muito grande, principalmente nos outros bairros também, né? Mas principalmente ali nas Rocas, por ser um bairro mais histórico, né? Do Rocas Ribeira. O pessoal, o avô, o bisavô já nasceu e se criou ali, e o pessoal tem, inclusive, essa resistência de se mudar, né? Dali, então, temos avançado nesse debate, inclusive, da retomada ao centro. É uma pauta muito importante para o movimento, porque é o que garante a dignidade, né? Faz sentido eu trabalhar no centro, ter acesso à saúde, educação e do nada ir morar lá no final do Planalto. Isso, é um deslocamento muito grande, né? Isso. Inclusive, a Pato Sabino, que era uma ocupação nossa, uma das companheiras, depois de conquistar o apartamento no Vilagem, teve que sair do trabalho, porque ela pegava no trabalho de 5 e pouco, 6 horas, e que era impossível chegar nas Rocas sem ser de Uber, porque no Vilagem só entra ônibus quando a empresa quer, e o primeiro é só de 6, 7 horas da manhã. E aí você demora 1 hora no ônibus para poder chegar nas Rocas. Então, também é pauta nossa essa dignidade do povo, né? O povo continua permanecer no canto que está até para se manter, né? A casa não resolve todos os problemas, né? Você continua tendo que pagar aluguel, aluguel não. Mas você tem a casa, você continua pagando luz, água, tem alimentação, a própria taxa do apartamento, né? Que vários são cobrados, e aí você não pode sair do trabalho por não conseguir chegar no teclado, né? Sim. Então, existem várias problemáticas, né? Além da questão do habitat, né? Um espaço, né? A dificuldade de você ter um espaço para morar de fato. Mas não só isso, né? Existem várias dificuldades urbanas, né? Por exemplo, a maior parte, existe um deslocamento muito grande, né? Por exemplo, como você citou, do trabalho, né? É um deslocamento muito absurdo. Você fala do Minha Casa Minha Vida, que é muito importante, né? Nessa pauta, né? Da habitação, mas, apesar disso, ele não é perfeito
nesse sentido também, né? Porque ele está muito longe do centro, né? Então, a reforma também tem que ser nesse sentido, né? Você falou dos ônibus, né? Imagino que isso também tem um lugar na retomada das linhas de ônibus que a gente está vendo, que está sendo uma luta em Natal, né? Vários ônibus saíram de rota durante a pandemia, não voltaram ainda, então a gente fica meio cedo. Por exemplo, o que acontece lá no Planalto, no momento de pandemia, é que tiraram todos os ônibus de lá, sabe? Da comunidade. E aí como essas pessoas vão conseguir se locomover para o trabalho, sabe? Tipo, não tem como. E no início, como ela mesma falou, todas as pessoas tinham que se locomover por meio de Uber. E às vezes o próprio Uber não quer entrar nesses locais, sabe? Porque existe um preconceito também, né? Por ser uma comunidade, enfim. E está muito afastado também. Por exemplo, o que acontece lá no Planalto é que ele está muito afastado. As pessoas já existe um tom meio que pejorativo. Uma ideia de que o bairro é exatamente. Tem isso, tem aquilo, não quero entrar. Exatamente, por estar muito afastado, né, dos grandes espaços, dos grandes centros, né, urbanos. Então, é algo que tem que ser pensado também nessa reforma urbana, né? Sim. E aí, como você acha que deve ser feito, né? Qual é a sua opinião sobre Minha Casa Minha Vida, né? Como o MLB enxerga Minha Casa Minha Vida? Quais são as principais deficiências dele, né, a gente também acha que foi um programa importante, até porque não existia outro, né? Exatamente. E aí hoje, inclusive, ainda não existe outro que tenha isso, né? Mas tem essa dificuldade de, por exemplo, em 2011, mais ou menos por aí, quando foi lançado, a gente vê o salto do benefício não tanto mais para os empresários do que, inclusive, para a população. As áreas onde hoje são construídos os habitacionais aumentou todo o estilo de vida, toda a renda não a renda, né? Mas todo o preço da região subiu. E aí um terreno que lá em 2011 valia, não sei a média de preço da época, mas não lembro de cabeça. Valia X, hoje está custando X mais uns 2, 3, 4. E aí isso dificulta até a própria comunidade, né? Você vai mexendo todo o estilo de vida da comunidade. E aí, para além disso, né, além de ter todo esse afastamento da cidade, você pega pessoas que moram nas rocas, moram na ribeira, colocam elas por cima do Planalto. Ou você pega pessoas que moram ali no centro até no centro do próprio bairro, né, o Guarapes, a gente que mora ali pro centro do Guarapes, e coloca ele mais afastado ainda. E aí o Guarapes já é bem afastado da cidade de si, e aí você consegue afastar ainda mais essas famílias do centro da cidade, né? Então, tem esses vários déficits, né? Os próprios dados que eu trouxe no começo, né? Minha Casa Minha Vida voltou, mas não chega nem perto de tentar solucionar o problema habitacional. Eu não vou lembrar os números, mas em Minas Gerais, o mesmo tanto de pessoas que tiveram que ser desalocadas pela prefeitura, pelo estado, foi o tanto de casas que o governo construiu na região. Então faz sentido. Você desabrigou mais pessoas do que você deu casa. No caso não é nem dado, né? Você possibilitou que essas pessoas comprassem casa. Então é um número que não fecha nunca. É o mesmo medida que se constrói casa, não é pensado a maneira de manter essas pessoas na casa, né? Já é difícil você sair você conseguir a casa. Vou reformular aqui. Já é difícil assim, você se manter no dia a dia normal, né? Por exemplo, na ocupação a gente deixa de pagar aluguel, né? Isso. A gente ocupa e cuida do local até ser resolvida a questão habitacional das famílias. Então não pagamos aluguel, água e luz. E aí já é uma realidade bem difícil. De colocar comida na mesa todo dia, de garantir o básico, né? Alimentação, saúde, vestimenta para as crianças, para a família como um todo. E aí quando você coloca essas famílias, que já está difícil, morando numa região que conhece, foi criada, que tem toda uma rede de apoio, de certa forma, coloca elas para outro bairro, extremamente longe de onde ela conhece, você muda totalmente a configuração de vida dessa pessoa, né? Onde é que ela vai trabalhar? Quem que não tem mais parente perto para ela deixar as crianças, por exemplo. O próprio Vilagem de Prata, né? Não tem nem sequer a rede de apoio da creche e da escola.
Inclusive, você ir para a escola lá, você passa por um riachozinho, é um caminho horrível de se andar. Aí você imagina uma mãe com 3 crianças, com 2 crianças, um pouco mais, criança de colo, tendo que passar por todo esse caminho e ainda ter que ir para trabalhar. Não dá tempo de buscar a criança da escola de novo, então ela não vai poder trabalhar. Porque ela não pode sair da zona da cidade com tranquilidade sem achar que seu filho vai ficar na escola sem ter quem buscar. Então, se impossibilita, inclusive, que a família permaneça na sua conquista. Porque você não tem trabalho na zona, você não tem escola, não tem posto de saúde. Chega um momento que, se você não tiver umas condições mínimas de se manter, você não tem condições de se manter na região, né? É mais fácil, é melhor e mais estável voltar para a casa do parente e ter ali uma rede de apoio mínimo, voltar a ter uma escola para botar a criança, voltar a ter a possibilidade de ter um trabalho, de fazer um planejamento urbano de onde fazer esse projeto. Isso. E aí o próprio esvaziamento do centro, né? Se você vai tirando as pessoas do centro sem pensar em como fazer para repovoar esse centro, o exemplo disso é a própria Ribeira, né? O centro histórico da cidade completamente abandonado. Exatamente. Então, e na medida que não tem um projeto real, né? Especulações de projetos de revitalização, mas como você revitaliza uma área da cidade, se você tira as pessoas dessa área da cidade, se torna, inclusive, insustentável. Se torna, em dado momento, ela vai ficar deserta. A própria cidade alta ali, né? Depois de um certo horário, você não vê um pé de gente na rua. Tirando ali o Beco da Lama, que inclusive estão querendo fechar, ou um espetinho ou outro, você não tem vida você não tem vida na cidade. Eu fico muito do receio, como é que eu vou voltar para casa se eu passar desse horário aqui nessa região. E aí, justamente por essa questão, né, da mobilidade, né? E aí eu queria que a gente pensasse também, né, que o problema ele é muito mais complexo, né, por ser um problema estrutural, né, da nossa sociedade, né, ele se estrutura, a nossa sociedade se estrutura dessa forma, e os espaços urbanos também, eles se constroem dessa forma. Então, quando a gente fala em reformar não só os espaços urbanos, mas a sociedade, né? E por isso a luta pelo socialismo, né? Exato. E aí eu queria que você falasse, né, também da relevância das mulheres no movimento. Sei que você já falou, mas a gente sabe que o MLB ele é composto majoritariamente por mulheres. E aí, se a gente fala de habitação, e você fala que o MLB, que a maioria desses espaços que foi construído pelo Minha Casa Minha Vida, a luta principal por trabalho das mulheres, né, por não ter com quem deixar muitas vezes os seus filhos, então isso se torna uma luta majoritariamente das mulheres, né? E aí entra também a questão da nova ocupação, né, da Natália de Souza, né, e aí que o MLB também ele está junto nesse movimento por ter esse espaço, né, feito para as mulheres. E aí qual a relevância das mulheres nesse movimento? Dentro do movimento. Como ele se constrói. A ocupação Natália é de outro movimento, na verdade. É do movimento Olga Benário. Inclusive atua nas ocupações, entendendo essa importância do debate sobre a luta das mulheres, né? Sua grande maioria da ocupação são mulheres, e que aí a gente tenta ajudar nesse debate nesse sentido, né? Tendo núcleos do Olga na ocupação, então saber reconhecer, inclusive, relacionamentos abusivos, onde que a gente procura, fazendo essa rede de apoio, né? Nas próprias reuniões a gente consegue passar segurança para que as companheiras consigam buscar ajuda, né? Não só nossa, mas como também de outras instituições que se tornem precisas, né? As próprias regras do movimento visam também essa tentativa de fortalecer a luta das mulheres, né? A gente não tolera nenhum tipo de agressão, seja física ou verbal, principalmente contra as mulheres e as crianças, né? É uma coisa que a gente tem sempre tentado. É uma coisa estrutural também, né? O machismo e tal. E aí a gente tenta sempre ter esse diálogo com as famílias, né? Então, tá acompanhando, o próprio movimento Olga Benário traz atendimento psicológico para as ocupações, a gente consegue atendimento jurídico, se casou no papel e aí se separou, e aí agora quer se separar no papel porque o marido está perseguindo ou porque alguma coisa, buscar essas outras formas de apoio também, né? E aí a ocupação do movimento Olga Benário, a Natália vem com esse suporte, né? Esse espaço que tem na nossa cidade, mas que às vezes não consegue
cumprir essa função tão bem, até pela falta de divulgação, né? Eu sei hoje onde que é o centro de referência de Natal, porque eu fui pesquisar, que é o algo disso. Mas não é uma coisa que você tem fácil acesso. As próprias delegacias de mulheres da Zona Leste, por exemplo, são todas fechadas. Você não consegue ter um atendimento mais especializado. Além da própria delegacia, quando você vai, você acaba tendo um atendimento, às vezes, mais hostil do que acolhedor, né? E aí a ocupação de mulheres vem nesse intuito de ter esse espaço para poder acolher, para poder ter onde as mulheres irem com segurança, ter esse acolhimento, ter atendimento psicológico, ter esse refúgio para poder sair dessas relações abusivas ou poder sair de casa, né? Porque muitas das mulheres não saem do relacionamento por causa dessa dependência financeira, além da dependência emocional, né? A mulher tem que pensar antes dela, muitas vezes, nas crianças, né? Então, se já tem criança, para onde que eu vou com minhas crianças? O que é que eu vou dar de comer para as minhas crianças? Acaba dificultando a decisão delas saírem, né? Sim. Em parceria com a Olga também a gente constrói a escola, né? Que eu tinha falado antes. Então, a creche é construída junto com a Olga. Fazer uma luta por ter mais creches públicas também. São muito poucas. Hoje as crianças precisam passar por um sorteio para poder entrarem na creche. E aí também fazemos essa luta em conjunto, né? Com o movimento Olga Benário, os próprios cursos para as próximas... Toda uma parceria com outros movimentos. Isso. As próprias oficinas, cursos de com material reciclagem, crochê ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Que alguém da ocupação saiba ou que algum apoiador possa dar aula. A gente faz esses cursos e oficinas para também dar esse meio de... Você pontuou que existem voluntários na creche de universidades, galera da UF, pedagogo, psicólogo e tal. E eu, pelo menos, conheci o MLB dentro da universidade. Só que eu conheci depois que eu entrei no final. Conheci que a universidade e tal, os grupos de extensão, podem ajudar esse movimento, principalmente o MLB. Ajudar o OLGA, ajudar o MLB, o MST, como é que há essa possibilidade de ajudar esses movimentos. De projetos de extinção, hoje os que a gente tem mais contato enquanto MLB é os mutiruns, né? Que é o mutirum de arquitetura e o mutirum de advocacia. Prestam esses atendimentos, né? Tanto jurídico quanto de arquitetura, né? Então, a gente tem essa preocupação com a estrutura. A gente tem o olhar de pessoas leigas, né? A gente olha para o prédio, se não está caindo visivelmente, então é porque está bom. Tá bom, dá para morar. Só que precisa que tenha um olhar mais crítico, né? Sim. Então, os companheiros da arquitetura que deu a Ferrinha ajuda muito a gente nesse sentido, né? O próprio projeto da Palmares foi construído em conjunto com o Mutirum, né? A Miriam, a Dulce. Pensando no urbanismo ali nas localidades próximas. Que é uma ajuda muito importante, né? O MLB especificamente, a gente tem os núcleos de luta, que a gente chama que é justamente para poder juntar o pessoal, né? Tem um núcleo de luta de comunicação, estamos construindo, né? Hoje a gente não tem nenhum consolidado. O que mais funciona é o de arquitetura, né? Mas tem a ideia que a gente tem de comunicação, a própria horta, que é para a gente poder avançar nesse debate. E é importante, né? A gente pensa na ideia, às vezes, mas ela não vai para frente, muitas vezes, por a gente não ter o olhar técnico, né? A gente sabe como faz ali no popular, mas, às vezes, o olhar mais técnico, né, de quem estudou e tal, é necessário para manter. Para plantar, cuidar de uma horta, não é só plantar a plantinha lá e que ela... Eu mesmo já matei umas plantas, sei que não é tão fácil. É só plantar que ela vai ficar ali e cuidar da vida dela, que eu vou só aguar ela ali de vez em quando. Então, esses núcleos de luta servem para isso, para inclusive acumular e trazer as famílias para junto da universidade, né? Então, os companheiros poderem ir lá, dar essa aula, dar essa palestra, poderem trocar essas informações, né? Do mesmo jeito que precisa dessa questão técnica, mas tem uma pessoa que nasceu e se criou plantando coisas. Então, ela não vai saber os nomes técnicos, mas ela vai saber tudo aquilo que a planta precisa. E aí é uma coisa que a gente acha importante, bacana, essa troca de conhecimento, né? Estamos avançando nesse sentido, de ter mais espaços dentro da UFR, dentro das universidades de modo geral, né? Em todos os estados, junto com a periferia, porque é muito difícil a periferia entrar na universidade, né? E às vezes, tendo a universidade dentro da periferia, a gente ajuda aí a crescer esse número de
pessoas pobres dentro das universidades. Bom, é isso. Eu queria agradecer você por ter vindo participar, falar sobre o MNB, agradecer ao Eduardo por estar aqui para mim. Eu gostaria que você, inclusive, divulgasse como é que a galera chega até vocês nas redes sociais e tal. Se você quiser falar. Pode falar com a gente pelo Instagram do MLB, que é mlbrn.rn, na verdade, ou pode visitar uma das nossas ocupações. Né? Eu falei, são 3. No Instagram tem o endereço delas. Temos um número também do WhatsApp disponível, que aí eu não vou saber de qual, mas tem no Instagram também, que a gente também usa para facilitar os diálogos, né? E aí os próprios núcleos de luta, né? Quem queira fazer parte dos núcleos de luta, ou queira ir na ocupação da aula de alguma coisa mais específica, eu sei fazer tricô, eu sei fazer bordado, que é uma coisa que dá para vender, né, nas feirinhas e tal. Vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente se organiza para poder fazer essa ponte, né, entre a universidade e as ocupações. Bom, é isso. Eu queria agradecer novamente por estar aqui e ficamos aqui no nosso episódio.